Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula. Hoje é uma circular bem específica, circular 3978 de 2020, e essa circular tem um trabalho muito importante. Essa circular tem uma missão de quê? De regulamentar, em especial, a lei de crimes de colarinho branco, a lei lá de lavagem de dinheiro, a lei 9.613, 9.613 de 1998. Bacana, então uma circular que vem regulamentar, vem especificar e vem detalhar. Professor, como é que você sabe disso? Devido aqui à ementa, né? Olha a ementa, né? A ementa circular 3978, né, dispõe, né, sobre a política e os procedimentos e controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, visando a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática de crimes de lavagem, ocultação de bens, direitos e valores, que trata a lei 9.613, né, e de financiamento ao terrorismo, previsto na lei 13.260. Né? Então, olha só, primeiro, cara, para você assistir essa aula, tá, papo reto com vocês, você deve ter assistido já a lei 9.613, né? Olha, 998. Essa aqui é a lei, né, que trata o quê? Trata dos crimes de lavagem de dinheiro, tá? Na verdade é um crime só e você tem aí duas situações de equiparação, por isso fala os crimes, né? E aí, professor, tá? Nesta aula, não sei se vocês lembram, né, que falam o seguinte, né? Diversos momentos falam o seguinte, ó, os órgãos reguladores, deverão, né? Deverão, aí vem, né? Deverão o quê? Regulamentar o setor. Ah, professor, eu estou lembrado, sim, né? Eu estou lembrado. Em especial, né, os artigos 10 e o artigo 11 da lei, né? Que um trata do quê? Da identificação, qualificação e movimentação, outro da comunicação ao COAF. Ou seja, esta circular tem esse objetivo de regulamentar, tá? Regulamentar instituições do sistema financeiro nacional, tá? Sistema financeiro nacional, que estão de responsabilidade e supervisão do Banco Central do Brasil. Então tá aí para vocês, a gente vem completar, vem detalhar ainda mais a lei, a nossa aula da lei de crimes de lavagem de dinheiro. Então essa circular tem esse trabalho, tem essa responsabilidade, ok? Então vamos lá, né? Nesse sentido, então você já sabe por que existe a circular. Então o trabalho dela é detalhar e falar agora, olha, instituições financeiras, vocês devem fazer isso. Por exemplo, tá? Lá na nossa lei lá, 9.613, que é o crime de lavagem de dinheiro, o crime de capitais, lavagem de capitais, tá? Lá fala, né? Comunicação ao COAF, beleza. Mas você vai comunicar ao COAF o quê? Aqui a lei triste, por exemplo. Se você for realizar um saque em espécie em qualquer agência bancária acima de R$50 mil, você deverá comunicar ao COAF. Ah, professor, mas aonde que está escrito que eu tenho, que a instituição financeira deverá comunicar à direção do banco e, por sequência, comunicar ao COAF desse saque, desse aporte acima de R$50 mil? É essa a resolução. Então, nessa resolução que nós iremos tratar desse assunto. Bacana? Então, vamos lá. É uma resolução completa, uma resolução gigante, tá? Uma aula com 79 slides. Nós temos aí 10 capítulos, quase em torno de 10 capítulos aqui, bem detalhado. Então vamos lá. Vamos fazer uma leitura geral para vocês, dos capítulos, para você entender. Eu sempre falo, cara, você vai estudar a lei seca, você tem que começar do maior para o menor. Primeira coisa, para que existe essa lei? Qual que é o trabalho dela? Aqui você já sabe. Qual que é o trabalho dessa circular, né, dessa norma? É muito simples, ela vem regulamentar a lei, ela vai completar, vem detalhar a lei 9.613, que é a lei do crime contra, que tenta combater aí os crimes, o crime contra a lavagem de dinheiro. Então vamos lá. Depois, você tem que entender a estrutura da lei, né, da norma. O objeto e o âmbito de aplicação, ou seja, aonde que é essa circular e quem está sujeito a obedecer essa circular. Capítulo 1º vai dizer isso.
Capítulo 2º, da política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O que acontece, né? Aqui ele vai dizer o seguinte: instituições financeiras, vocês vão ter que ter uma política formal, um documento, um papel, aprovado pelo Conselho de Administração da organização, no sentido de quê? No sentido, né, de você ter um documento, ter uma política formal para combater esses crimes, né? Governança da política de prevenção. Ou seja, você vai ter que ter dentro da unidade, né, dentro da instituição, uma unidade responsável, especializada no sentido de administrar, são 2 crimes, né, lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Avaliação interna de risco, ou seja, a própria instituição é obrigada a fazer diversas avaliações internas no sentido de identificar de forma antecipada qualquer situação de crime, né? O capítulo número 5 fala aqui, ó, dos procedimentos destinados a conhecer clientes, né? Aí eu quero falar para vocês de conhecer os clientes, né? Olha aí. Então ele vai detalhar, ó, identificação dos clientes, ó, qualificação dos clientes, classificação dos clientes, tá? Identificação da qualidade do beneficiário final, quem vai receber final o dinheiro, né? Da qualificação das pessoas politicamente expostas, né? O que acontece, né? Lá na lei 9.613, ela trata o seguinte, lá no capítulo número 6, ele fala o seguinte, né? Ó, no capítulo número 6, né? Ele fala, no artigo 10, ele fala o seguinte, né? Da identificação, tá? E da manutenção de registros. Olha, ó, manutenção, identificação e manutenção de registro. Então, ele obriga as instituições a identificar. E agora, como vai identificar? Essa resolução, essa circular aqui vai dizer essa norma, né? O registro das operações também, ó, olha aí, né? Às vezes, fiz uma transferência, professor. Quanto tempo, tá, o banco tem que manter essa transferência guardada nos seus arquivos? Aqui vai dizer nesse capítulo, né? Professor, quais são as informações que deverão, mínimas necessárias que deverão ser armazenadas? Aqui vai dizer isso, né? Disposições gerais do registro de operações de pagamento, recebimento e transferência de recurso, do registro das operações em espécie, né? Eu passei muito rápido aqui, mas isso aqui é muito importante, potencial questão de prova para vocês, ó, da qualificação da pessoa exposta politicamente, né? Ou seja, tem um grupo de pessoas, né, que é chamado pessoas politicamente expostas, né? Normalmente são o quê? São os políticos, são os dirigentes dos órgãos públicos, né, que ocupam altos cargos, né? Ou seja, essas pessoas, a administração pública brasileira, o governo brasileiro, dá uma atenção especial a ela, né, no sentido de quê? De controlá-lo mesmos, entendeu? Então, para quê? Porque eles ocupam grandes cargos, né? Então passam grandes movimentações, grandes decisões na mão dessas pessoas, então elas são politicamente expostas, né? Então a administração pública vai dar o quê? Um tratamento especial. É muito importante você saber, tá? Você saber quais são essas pessoas. Se eu fosse o examinador, eu ia cobrar isso de vocês, tá? Salvo engano, artigo 27. Artigo 27 da qualificação como pessoas expostas politicamente, né? Falamos dos registros, ó, do monitoramento. Capítulo 6, lá da lei, ele obriga o quê? As instituições a monitorarem os seus clientes e comunicarem ao COAF, que vão ter outros capítulos aqui da comunicação ao COAF, o monitoramento, ó. Então aqui vai exigir o quê? Que as instituições financeiras instituem procedimentos para monitorar as movimentações suspeitas dos seus clientes. Olha aí, ó. Dos procedimentos de monitoramento, seleção e análise de operações de situações suspeitas, do monitoramento e seleção de operações de situações suspeitas, dos procedimentos de análise de operações de situações suspeitas e disposições gerais. Capítulo número 9, olha que legal aqui, capítulo 9, né? Dos procedimentos de comunicação ao COAF, né? Fulano de tal chegou com um cheque de 100 mil reais na boca do caixa. Ele quer pegar o din-dinzinho dele e ir embora, gastar, ir para a gandaia, né? O que acontece? Essa é uma informação, é uma transação que a organização, que a instituição financeira tem a obrigação de quê? De comunicar ao COAF. Então aqui a gente vai detalhar quais são essas situações aqui, né, e quais são os procedimentos que as instituições deverão fazer, no sentido de quê? No sentido de quê? No sentido de comunicar ao COAF, né? COAF aí, né, de atividades financeiras, né? Ok, né?
Capítulo 9, dos procedimentos destinados a conhecer funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, né? Ou seja, né, pode ter aí, né, conluio, né, entre os terceirizados, parceiros, funcionários. Então, tem que ter uma gestão intensa sobre os seus colaboradores, no sentido de combater esse tipo de crime, né? Porque é muito bruto esse crime, né, cara? Ó, capítulo 10, né? 2 mecanismos de acompanhamento e controle, avaliação da efetividade dessa resolução e, finalmente, as disposições finais que a gente vai só passar rapidamente aí as disposições finais. Então, nós temos aí 12 capítulos para normatizar e detalhar, né, a lei de crimes de lavagem de dinheiro, né? Então, vamos lá, rapidamente. Primeiro artigo, né? Então, o primeiro artigo que nós temos aqui, o primeiro capítulo, é do objeto do âmbito da aplicação, né? Ou seja, aonde essa circulação será aplicada. E aqui o legislador, no caso o Banco Central, que é o órgão supervisor, o órgão regulador do Sistema Financeiro Nacional, da grande parte, né, do Sistema Financeiro Nacional, ele falou bem claro. Todos aqueles, atenção, ó, essa circular dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos, ó, política, procedimentos e controles internos, avaliação interna, a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Parou. Então, toda e qualquer instituição autorizada, tá, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, tá, isso pode cair na prova, está obrigado a obedecer às normas dessa circular, a 3978, visando a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, do que trata a Lei 9.613, de 3 de março de 98, e do financiamento do terrorismo, né, previsto na Lei 13.260, de 2016. Então, ele vai obrigar, é preventivo, está obedecendo o quê? Está a regulamentação de 2 grandes leis importantes. Lei de lavagem de dinheiro, né, e a de combate ao financiamento do terrorismo. Para os fins dessa circular, os crimes referidos no caput serão denominados, né, lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Então, olha só, ele colocou aqui uma terminologia. Toda vez que você lê lavagem de dinheiro, você vai ter que associar a Lei 9.613. Toda vez que você lê financiamento do terrorismo, você deverá associar a Lei 13.260. 13.260, a Lei do Combate ao Financiamento do Terrorismo. Ok. Vamos lá. Capítulo 2º. Tá? O que ele fala aqui? Da política da prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Gente, Banco Central é o quê? Um órgão supervisor, normativo, fiscalizador. Está aqui, né? O que ele vai falar agora? Olha, primeiro, a gente viu no capítulo anterior. Quem está obrigado a obedecer, tá? Quem está obrigado a obedecer essa norma? São todas as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, sem exceção. Sem exceção. Aí ele fala assim, olha, vocês, instituições que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, vocês têm a obrigação de editar uma política de combate aos crimes de lavagem e ao financiamento do terrorismo. Está aí. Ó, as instituições mencionadas no artigo 1º devem implementar e manter política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem a prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Né? Então está aqui, parágrafo único, né? A política que trata o caput deve ser compatível com os perfis de risco. Né? Então, olha aí, a política que trata. Então, ele tem que formalizar uma política. Né? Perfis de risco, ou seja, você vai ter que ter uma parte da política que trata sobre a prevenção em relação aos clientes, uma parte da política que trata em relação da instituição, das operações, transações, produtos e serviços e dos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, né? Ok, né? Vamos mais aqui, né? A política, referido no artigo 2º, deve contemplar no mínimo, né? Olha só. Então, o que ele está falando? Ele falando assim, instituições, vocês devem ter uma política, tá? E essas políticas devem seguir as seguintes diretrizes, tá? Ou seja, deve conter na política esses assuntos, né? Cada um vai fazer o seu. Olha só, vamos lá. Diretrizes. Quanto? A definição de papéis e de responsabilidades
para o cumprimento das obrigações que trata esta circular. A definição de procedimentos voltados à avaliação e à análise prévia de novos produtos e serviços, bem como da utilização de novas tecnologias, tendo em vista o risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. A avaliação interna do risco e a avaliação de efetividade, que tratamos no artigo 10 e o artigo 62, mais para frente a gente vai falar sobre isso. A verificação do cumprimento da política, dos procedimentos e dos controles internos de que trata essa circular, bem como a identificação e a correção das deficiências verificadas, né? A verificação do cumprimento da política, dos procedimentos e dos controles internos que trata essa política. Cumprimento, verificar, então tem que ter procedimento nesse sentido, né? Vamos lá. A promoção da cultura organizacional de prevenção e a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, contemplando, inclusive, os funcionários, os parceiros, os prestadores de serviço. Então, ele vai ter que ter o quê? Muita capacitação, que ele fala no item G, né? Vamos lá, outro item. Seleção e contratação de funcionários e de prestadores de serviços terceirizados, tendo em vista o risco de lavagem de dinheiro e o financiamento de terrorismo, né? Olha aí, né? Então, na hora de contratar lá um colaborador, as instituições vão ter que fazer uma consultinha na vida pregressa da pessoa, tá? Verificar aí se a pessoa aí não faz parte desse grupo de risco aí, principalmente lavagem de dinheiro, né? Lavagem de dinheiro, né? Capacitação dos funcionários sobre o tema da prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, incluindo os funcionários dos correspondentes no país que prestem atendimento em nome das instituições mencionadas no artigo 1º, né? Correspondentes bancários que ele falou ali, né? 2. As diretrizes para implantação de procedimento, tá? Então, esse capítulo aqui é um capítulo burocrático, tá? O capítulo 2 falou assim, olha, instituições financeiras, vocês vão ter que ter um papelito, tá? Um documento escrito chamado Política de Prevenção, tá? Política de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. E todos esses dispositivos que eu estou fazendo a leitura seca para vocês deverão constar nessa política. Vamos lá. Coleta, verificação, validação e atualização de informações cadastrais, visando a conhecer os clientes, os funcionários, os parceiros e os prestadores de serviço e serviços terceirizados, do registro de operações e de serviços financeiros, do monitoramento, seleção e análise de operações e situações suspeitas, de comunicação, operação ao conselho, de controle de atividades financeiras. E, finalmente, né, a última, esse capítulo aqui, o capítulo 3º, artigo 3º, ele trata do quê? Como deve ser essa política, né? O comprometimento da alta administração com a efetividade e o melhoramento contínuo da política, tá, dos procedimentos dos controles internos relacionados com a prevenção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, né? Bacana, né? Então, essa aqui deve ser a estrutura da política, que é um documento, é uma regra interna de cada instituição financeira. Artigo 4º. Admite-se a adoção de política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo única por conglomerado prudencial e por sistema cooperativo de crédito, né? Então, você tem um conglomerado aí financeiro com 10, 15 empresas, né? Ele pode ter uma política única para toda a sua organização, e deve ser, né? Porque ele não pode ter uma política de combate aí, ao crime de lavagem ou financiamento do terrorismo, uma para cada instituição, né? Isso aqui é muito próximo, né, fazendo uma memória para vocês, lá do componente organizacional da ouvidoria, né? Lembra da ouvidoria? Na ouvidoria na qual o Banco Central também autorizou isso, até para reduzir custos, né? Dar mais eficiência, dar mais especialidade, né? Uma única ouvidoria para conglomerado financeiro, ou uma ouvidoria também e uma política para o sistema cooperativo de crédito, né? É muito importante isso, que você acaba economizando, porque até para você construir esse documento, cara, vai dinheiro. Não é fácil. Você tem que contratar consultores aí, não é barato consultoria, você tem que ter toda uma política em relação a isso. Parágrafo único. As instituições que não constituírem política própria, em decorrência do exposto do artigo, do caput, né, deve formalizar a opção por essa faculdade em reunião do Conselho,
de administração ou ser inexistente da diretoria da instituição. Mesmo procedimento lá da ouvidoria, né? Olha, eu não vou fazer, eu vou aderir ao do grupo, né? O que acontece? Você tem que ser formalizado lá na reunião da diretoria ou do conselho para dar legitimidade, né? Vamos lá. Artigo 5º. As instituições mencionadas no artigo 1º devem assegurar a aplicação da política referida ao artigo 2º em suas unidades situadas no exterior. Então, olha aí, quem está no processo de internacionalização deverá aí também, né, estender. Parágrafo único. Na hipótese de impedimento ou limitação legal à aplicação da política referida no caput, a unidade da instituição situada no exterior deverá ser elaborado relatório justificando o impedimento da limitação. Bacana, né? Isso aqui é no caso do exterior, né? Então, se não é possível, né? Como é que não pode ser possível? Às vezes, né? Ele está situado em um país que tem uma política, né, totalmente diferente. Por exemplo, ele vai num país, vou dar um exemplo doido para vocês entenderem onde não é aplicado isso, né? Vou dar um exemplo doido para vocês. Primeiro, vamos lá, né? Um país lá que é chamado paraíso fiscal, que não quer controlar o cliente, né? Esse aqui, cara, tá uma ação clara de quê? Uma ação clara de você fazer o seguinte, né? Isso aqui é uma tentativa clara, mas clara mesmo de quê, cara? Clara de quê? De controlar o cliente. Então você vai no paraíso fiscal, um país paraíso fiscal, que não tem essa política. Pelo contrário, quer atrair dinheiro sujo, né? E aí, professor? Aí, é claro que lá eles não vão deixar você aplicar essa política, porque vai contra o país, né? Contra a postura do país referente a esses resultados, né? Fechou? Então, vamos lá. Artigo 6º. A política referida no artigo 2º deve ser divulgada aos funcionários da instituição, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, mediante linguagem clara e acessível, em nível de detalhamento compatível com as funções desempenhadas com a sensibilidade das informações. Ok, né? Olha só, né? Artigo 7º, importantíssimo, essa política, esse documento, esse papel é um documento oficial da instituição. A política referida ao artigo 2º deve ser documentada, papelito, aprovada pelo Conselho de Administração, ou seja, ser legitimada, né? Ou ser inexistente pela diretoria da instituição e mantida atualizada. Então, é um documento interno importantíssimo da instituição. Capítulo 3º, né? Vamos lá. Da governança da política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, né? Governança da política. O que é isso, gente? Vamos pela ordem aqui, para você entender a cabecinha do legislador, né? Então o cara chegou e falou o seguinte, capítulo 1º, objetivo, né? E abrangência, né? Pronto, bingo, tá lá, né? Todo mundo que é autorizado a funcionar tem obrigação aí, tá? Tem obrigação de atender esse. Ok. Capítulo 2º. Olha, instituição, você tem que montar regras. Montou a política, está aqui. Beleza? Documento, papelito, diretrizes para tudo, para alta administração, para tudo lá. Você viu que é enorme as diretrizes, né? Capítulo 3º. O que adianta você ter o papel, você não efetuar a gestão? O que você não tem? O que você não tem gestão? Você não gerenciar. Então, o capítulo 3º vai obrigar essas instituições a fazer cumprir de forma eficiente a política por elas mesmas, que elas mesmas elaboraram, que elas produziram. Que está aqui, da governança da política de prevenção, da governança, da governabilidade, né? Da lavagem de dinheiro ao financiamento ao terrorismo. Aí, pronto, né? Bingo, 10, né? As instituições mencionadas no artigo 1º devem dispor de estrutura governamental, ou seja, uma caixinha, uma unidade, né? Que tenha pessoas, né? Dentro dessa, só para cuidar disso, né? Aí, certo? Pessoas com chefito, né? Ok, visando a assegurar o cumprimento da política. Referido ao artigo 2º dos procedimentos de controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo previsto. Então, ele tem que ter uma caixinha aí, Para quê? Para ter gestão. Porque pouco importa se ele não fizer isso, né?
Artigo 9º. As instituições referidas no artigo 1º devem indicar formalmente ao Banco Central do Brasil o diretor responsável pelo cumprimento das obrigações previstas. Então tem que ser o seguinte, tem que ter uma unidade, uma estrutura de governança, tá, responsável por isso. E olha o nível, como é que vai cair na sua prova? Ele vai falar que quem vai gerenciar isso vai ser um gerente, vai ser um supervisor, vai ser um coordenador, vai ser um membro do conselho de administração. Isso está errado. A legislação foi clara, atenção, tem que ser um cara que é o diretor. Tá? E outra coisa, o que acontece aqui? Tá? Esse cara aqui que é o diretor, ele vai ter que ser o quê? Indicado e cadastrado lá no sistema do Banco Central como responsável pela governança da política de prevenção da lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Ô, professor, bingo, tá aí, né? Vamos lá. O diretor mencionado pode desempenhar outras funções da instituição, desde que não haja conflito de interesses, né? O que acontece, professor? Então, nós temos aqui, né? Por exemplo, aqui, o cara, né? Vamos supor, eu sou diretor de gestão de pessoas, bacana, né? Tá? Eu posso, professor, ser o diretor dessa... Posso, porque não há conflito de interesse. Agora você coloca lá, o cara é diretor, tá? De negócios de pessoa jurídica. O cara quer fazer negócio, quer vender, quer receber dinheiro, mandar dinheiro, papapá. Esse cara não pode ser o diretor da governança. Por quê? Porque vai entrar em conflito de interesse. Você não pode colocar um morcego, né? Para cuidar do quê? Para cuidar ali do banco de sangues. Não pode ser. Não pode ser, então não pode ser um diretor. O que você tem que saber? O diretor pode acumular? Pode. Então ele pode ser diretor da governança da política de prevenção e de uma outra área. Beleza. Toda e qualquer área? Não. Somente naquelas áreas onde não houver conflito de interesse. Normalmente é o quê? A área finalística. A área finalística tem conflito de interesse, né? Ok. A responsabilidade mencionada no caput deve ser observada em cada instituição, mesmo no caso de opção pela faculdade estabelecida naquilo lá. O que é essa faculdade? Quando você vai utilizar uma outra estrutura, né? Vamos lá, capítulo 4. O que diz capítulo 4? Da avaliação interna de risco, né? Ou seja, então nós estamos falando da política, da governança, da unidade, do diretor, e aqui agora ele fala de procedimentos. Ele fala assim, olha, instituições financeiras. Esse assunto é muito importante e nós vamos dar prioridade absoluta a esse assunto. Então, vocês, né, de acordo com essa norma, vocês estão obrigados a fazer avaliação de risco interno. Então, este capítulo, eu vou passar para vocês os parâmetros dessa avaliação de risco interno. E são bastantes, são vários, né? Vamos lá. As instituições referidas no artigo 1º devem realizar avaliação interna com o objetivo de identificar e mensurar o risco de utilização de seus produtos e serviços na prática de lavagem de dinheiro e no financiamento do terrorismo. Olha só, né? Objetivo de identificar e mensurar o risco de utilização de seus produtos e serviços na prática de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, né? Ou seja, vai utilizar uma instituição financeira para o quê? Fins ilícitos, né? Parágrafo 1º. Para a identificação do risco que trata o caput, a avaliação interna deve ser considerada, no mínimo, com os perfis de risco. Opa, então o que vai acontecer, né? Perfis de risco. Então, nessa avaliação, você vai ter que ter um perfil para os clientes, né? Um perfil da instituição, incluindo o modelo de negócio e a área geográfica de atuação da empresa, né? Das operações, transações, produtos e serviços, né? E das atividades exercidas pelos funcionários, parceiros e prestadores de serviço. Então você tem que ter o quê? Toda uma sistemática, né? É muito detalhado. Perfil cliente, perfil terceirizado, perfil operações, perfil instituição. Então você vai... Cada perfil desse aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter procedimentos específicos para verificação, né? Parágrafo 2º, tá? O risco identificado pode ser avaliado quanto à sua probabilidade de ocorrência ou a magnitude dos impactos financeiro, jurídico, reputacional e socioambiental para a instituição. Então, olha que coisa interessante, né? Então, ele deve ser avaliado quanto à sua probabilidade de ocorrência e a magnitude de impactos, né?
Então ele vai analisar o risco, né? Risco zero, na magnitude, impacto gigante, pequeno, né? Deve ser definidas riscos, categorias de risco, né? Como assim, professor? Categoria de risco, ó. Leve, médio, grande, gigante, potencial. Pronto, são categorias de risco. Tá? Então ele vai ter que identificar. E claro, onde que vão estar isso aqui? Vai estar lá no manual. Tá? O manual vai estar a categoria do risco, né? E vai definir cada categoria que possibilitem a adoção de controles de gerenciamento e de mitigação reforçados para as situações de maior risco e de adoção de controles simplificados das situações de menor risco. Devem ser utilizadas como subsídio à avaliação interna do risco, quanto disponíveis avaliações realizadas por entidades públicas do país relativas ao risco de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, né? Então tá aí para vocês, né? 11. A avaliação interna de risco pode ser realizada de forma centralizada em instituição do conglomerado prudencial do sistema cooperativo de crédito. Então está aí a análise interna do risco, né? Então você vai ter que ter, mesma coisa lá da política, né? Então, é claro, se você tem uma política centralizada, você pode ter uma unidade de análise de risco também, o quê? Centralizada, até para reduzir custos, né? Ó, instituições que optarem por realizar a avaliação interna de risco de forma ao CAPT devem formalizar essa opção em reunião do Conselho de Administração e, se existente, da diretoria da instituição. Ou seja, tem que ter legitimidade essa adesão da análise do risco, né? Vamos lá. A avaliação interna de risco deve ser, olha só, então aqui parâmetros para a execução da avaliação interna de risco, documentada e aprovada pelo diretor referido ao artigo 9º. Qual que é esse diretor? É lá da governança, tá? Bacana. Vamos aqui. 2. Encaminhada para a ciência, tá? Ao comitê de risco quando houver, ao comitê de auditoria quando houver, e ao conselho de administração ou, se inexistente, à diretoria da instituição. E revisada a cada 2 anos. Opa, olha aí, ó. Então é o seguinte, a avaliação interna de risco, isso pode cair na prova de vocês, isso aqui tinha que estar inclusive em amarelo, ela é obrigada a ser revisada a cada 2 anos. Bem como quando ocorrerem alterações significativas nos perfis de riscos mencionados, né? Então, já vimos risco ali, risco cliente, risco funcionário, risco operações, riscos instituições. São os perfis de risco, né? E cada perfil de risco você vai ter que ter uma categoria de risco, leve, médio, grande, né? Então essa avaliação interna tem que ser revisada a cada 2 anos, esses procedimentos, né? As instituições mencionadas no artigo 1º devem implementar, né? Olha só, na execução, né? Devem implementar procedimentos destinados a conhecer seus clientes, incluindo procedimentos que assegurem a devida diligência à sua identificação, qualificação e classificação. Isso aqui está muito ligado lá à Lei 9.613, crimes de lavagem de dinheiro. Lá fala, você deve conhecer o seu cliente. Porque você conhecendo o seu cliente, você sabe, né, se ele é potencial ou não, ou tem uma noção, pelo menos. Já ajuda no processo de controle, né? Os procedimentos referidos no caput devem ser compatíveis com, então é o seguinte, clientes, perfil de risco do cliente, tá? Certo? Contemplando medidas reforçadas para os clientes classificados em categorias de maior risco, tá? Maior risco, né? Risco mais alto, né? Então ele vai ser monitorado todos os dias, cara, todos os dias, né? De acordo com a avaliação interna do risco referido no artigo 10. 2. A política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo que trata tal, né? E a avaliação interna de risco que trata o artigo 10, né? Então está aqui para vocês, né? Os procedimentos que devem ser compatíveis, né? Parágrafo 2º. Os procedimentos mencionados no caput devem ser formalizados em manual específico. Então tá aí, tem que ser o quê? A avaliação de risco tem que ter um manual específico. Então você tem a política, o primeiro documento. O segundo documento vai ser o quê? A avaliação de risco, claro, vinculado também à política, né? O manual referido no artigo 2º, parágrafo 2º, deve ser aprovado pela diretoria da instituição e mantido atualizado. Fechou, né? Artigo 14, tá? As informações obtidas e utilizadas nos procedimentos referidos no artigo 13, que é a avaliação de risco,
devem ser armazenadas em sistemas informatizados e utilizadas nos procedimentos do capítulo 7. Os procedimentos previstos nesse capítulo devem ser observados e sem prejuízo do disposto na regulamentação que disciplina produtos e serviços específicos, né? Então, bacana aí, essa aí é a questão aí, eu acho que ficou bem esclarecida para vocês, né? Agora uma outra seção, cara, né? Identificação dos clientes, tá? Então agora a gente vai identificar os clientes, tá? Isso aqui diz, né, lá na lei maior, que é a obrigação da instituição, que é conhecer os seus clientes. Então aqui já vai dizer parâmetros como que deve ser feito isso, né? As instituições referidas no artigo 1º devem adotar procedimentos de identificação que permitam verificar e avaliar a identidade do cliente. Identificar e verificar e validar a identidade do cliente. Tá? Então tem que ter sempre esse procedimento. Os procedimentos referidos no caput devem incluir a obtenção, a verificação e a validação da autenticidade das informações de identificação do cliente, inclusive, se necessário, mediante confrontação dessas informações com as disponíveis dos bancos de dados de caráter público e privado. Então é o seguinte, na hora que você vai abrir uma conta corrente, por exemplo, né, de acordo com essa circular, você tem a obrigação, a instituição financeira, né, não só a conta corrente, qualquer outro produto, né, de verificar o quê? A autenticidade desses documentos. Né, a autenticidade desses documentos. Né? Isso que está dizendo aí. No processo de identificação do cliente, devem ser coletados no mínimo. Olha aí. No mínimo. Documentos no mínimo para identificação do cliente. Nome completo, endereço residencial e o número de registro. No cadastro de pessoas físicas, CPF, no caso, pessoa natural. E firma ou documentação social, endereço e sede e o número de registro do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, no caso de pessoa jurídica. Né? Então, no mínimo, nome, CPF, tá? Se for empresa, contrato social e CNPJ. No mínimo, deve ser coletado isso aí, né? No mínimo. CPF, nome CPF é claro, né? Sem isso você não consegue nada, né, cara? Você não passa a existir no mundo fiscal do país, né? Parágrafo 3º. Nos casos de cliente pessoa natural residente no exterior, olha, exceção. Então, pessoa natural residente no exterior, não precisa ser brasileiro. Tá? Pode ser um americano, né? Ok? Eu resido nos Estados Unidos, estou no Brasil, por exemplo. Desobrigada de inscrição no CPF. O cara é gringo, está desobrigado. Na forma definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, admite-se a utilização de documento de viagem na forma da lei, devendo ser coletados, no mínimo, o país emissor, o número e o tipo do documento, no caso, passaporte. Né? No caso de cliente pessoa jurídica com domicílio ou sede no exterior, desobrigada a inscrição do CNPJ, a forma definida pela Secretaria Federal, Receita Federal do Brasil, as instituições devem coletar, no mínimo, o nome da empresa, o endereço e sede e o número de identificação ou de registro da empresa no respectivo país de origem. Ou seja, o CNPJ da empresa no país de origem. Né? As informações referidas no artigo 16, que é o anterior, devem ser mantidas atualizadas. Né? Atualizadas. Então, identificação do cliente é obrigação da instituição. E ali nós temos documentos mínimos de identificação. Nome, né? Nome, endereço, CPF, CNPJ ou contrato social. As exceções, exterior, daquelas pessoas físicas ou jurídicas que são desobrigadas de constituírem CPF e CNPJ pelas regras da Receita Federal. Né? Estrangeiro, claro, né? Ok, vamos aqui. Seção 3, da qualificação dos clientes. Ou seja, o legislador ele falou, não adianta você identificar o cara. Você tem que qualificar o sujeito. Tá? Perfil de renda, por exemplo, situação econômica, financeira. Então, essa qualificação do cara. Para que isso? Cara, você qualificou o cara como pé rapado, pobrezinho. Tá? De repente, o sujeito começa a 100 mil na conta, 150, e vai indo, vai embora. Opa, perfil incompatível. Agora, você classifica o cara já como empresário, o cara que já declara uma renda,
vai lá, já joga um imposto de renda de 10 milhões de reais lá no banco. Porra, então esse cara não é qualquer cara. Então, esse cara aí, para movimentar 100 mil, é 2 palitos. Então, é um risco menor. Assim que funcionam as coisas, né? As instituições mencionadas no artigo 1º devem adotar procedimentos que permitem qualificar seus clientes por meio da coleta, verificação e validação de informações compatíveis com o perfil de risco do cliente e com a natureza da relação do negócio. O cara é empresário, relação do negócio, perfil de risco do cliente, verificação, validação, né? Vamos lá. Os procedimentos de qualificação no caput devem incluir a coleta de informações que permitam avaliar a capacidade financeira do cliente. É isso que eu estou falando, perfil, incluindo a renda, no caso de pessoa natural, e o faturamento, no caso da pessoa jurídica, né? Então tá aí, a empresa lá fatura 2 milhões de reais por mês, declarados na Receita Federal. Né? Então o cara movimentar lá 100 mil reais uma operação a cada 15 dias não é risco. Agora o cara é lá classificado como funcionário de fast food, por exemplo, remuneração R$ 1.500. Aí é diferente, né? Então, perfil. Assim que funcionam as coisas, né? A necessidade de verificação e validação das informações referindo para primeiro deve ser avaliadas pelas instituições de acordo com o perfil de risco dos clientes e com a natureza da relação do negócio, né? Se você for bem assim, o bem da verdade, né? Olha aí, o bem da verdade nesse negócio aqui, o que aconteceu? Os órgãos de controle, né? Tá? COAF, Receita Federal, Ministério Público, Banco Central, né? Polícia, passou todo esse processo de identificação para as próprias instituições, né? Então eles são os fiscais ali, né? Eles são os fiscais ali, o serrador de cliente, né? Tá ali, né? Pronto, né? Nos procedimentos que tratam o caput devem ser coletadas informações adicionais dos clientes compatíveis com o risco de utilização de produtos e serviços na prática de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. A qualificação do cliente deve ser reavaliada de forma permanente de acordo com a evolução da relação do negócio e do perfil do risco, né? Olha, reavaliada permanentemente, né? Opa, o cara tá lá, tinha um perfil de 100 mil por mês, foi aumentando, foi para 150, 200 mil. O banco fala, alto lá, vamos fazer uma nova reavaliação. Tá? Então o banco está sempre nesse processo, né? Sempre nesse processo. Aí você pega servidor público, né? Servidor público é mais ou menos estabilizado, tem aquele perfil, tem aquela renda, né? Aí o que acontece? O cara pega e começa a ter movimentação 10, 15, 20 vezes mais aí do que ele tem que ele recebe naturalmente, né? Aí ele passa já a ligar o alerta, ele passa a ser fiscalizado, com certeza, né? As informações coletadas na qualificação dos clientes devem ser mantidas atualizadas. O Banco Central do Brasil poderá divulgar o rol de informações a serem coletadas, verificadas e validadas em procedimentos específicos de qualificação de clientes, né? Então, além de todas essas regras, o Banco Central pode ter procedimentos específicos, ou seja, adicionais, especiais, né? Artigo 19, né? Muito importante o artigo 19, tá? O que acontece? O artigo 19, mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, no Brasil, criou-se o Conselho de Pessoas Politicamente Expostas, né? São aquelas pessoas que detêm muito poder, passam muitas decisões importantes na mão delas, passam muito dinheiro, ordenador de despesa, agentes públicos, né? Então, o que acontece? Essas pessoas passaram, tá, a ser exposto, né? Então vai ser exposto a sua vida financeira também. Tá? Então essas pessoas aí, e inclusive teve muito empresário, cara, né? Tem muito empresário que virou político que teve problema com isso. Tá? Por quê? Ele tinha uma empresa, tinha um rendimento, passou a ser político, passou a ser prefeito, por exemplo, e aí ele passou a ser uma pessoa politicamente exposta, trava todo o financiamento dele. Tá? E aí muda todos os procedimentos, cara. Porque ele fala, por que está tendo essa movimentação, né? Os procedimentos de qualificação no artigo 18 devem incluir a verificação da condição do cliente como pessoa exposta politicamente.
nos termos do artigo 27, bem como a verificação da condição de representante familiar ou estreito colaborador com as pessoas, né? Então, o que acontece aqui, né? Então, primeira coisa, né? Então, vamos lá. Esse aqui eu vou ter que pegar um canetão e explicar para vocês. Entenderam as pessoas politicamente expostas? Olho no olho, tá? Você vai fazer um concurso, cara, para banco, qualquer banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, BRB, Banpará, Banestes, né? Banco do Nordeste, cara, qualquer um, não interessa. Tá? Você tem que saber quais são as pessoas politicamente expostas. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Você vai perder ponto bobo? Não vai, né? Aí, o que o legislador faz? Cara, não é somente o CPF da pessoa que vai estar no rolo, no olho do furacão. Ele chegou e falou também, os seus representantes, os caras que estão gerenciando a empresa deles, a família, ou aquelas pessoas, aqueles funcionários que têm um estreito colaboração, tá? Os funcionários mais chegados. Então, essas pessoas também serão o objeto rigoroso de controle com a finalidade de combater a corrupção no nosso país e a lavagem de dinheiro. Porra, o cara vai lá e manda um dinheiro para um representante, para lavar, para a família, né? Olha aí, né? Para o colaborador aí, estreito colaborador, que ele faz tudo do cara, né? Vamos lá. Aí ele fala, o que é familiar, professor? São os parentes de linha reta, tanto para baixo quanto para cima, o colateral dos lados, irmãos colateral, até o segundo grau. Tá? Então tem aqui, né? O casal, né? Aí o casal. Tá? 2 para baixo, 2 para cima, filho e neto, mãe e vô, né? Irmão e tio, do lado, tá? Ou companheiro, enteado ou enteada. Aí. Todo mundo no rolo. Então isso aqui é família. Estreito colaborador. O cara chegado do chefe. Pessoa. Olha aí. Pessoa natural conhecida por ter qualquer tipo de estreita relação com a pessoa exposta politicamente, inclusive por. Olha aí, ele tem inclusive por, quer dizer, tem mais coisas, né? Ele tem participação conjunta em pessoa jurídica de direito privado, ele é sócio dele em algumas empresas, né? Figurar como mandatário ainda, até procuração, né? Que é por um instrumento particular da pessoa mencionada no item 1. E ter participação conjunta em arranjos, né? De personalidade jurídica. Então esse é o famoso estreito. Inclusive, ou mais, né? O cara é chegado, pô. O cara paga as contas dele, não sei o quê, né? Todo mundo sabe, né? Então, essas pessoas que são expostas politicamente, né? Rapaz, tem um controle lascado em cima desse povo aí, bicho. Né? B. Pessoa natural, que tem um controle de pessoas jurídicas, lá do estreito ainda, lá do chegado, né? Tá? De arranjos em personalidade jurídica conhecidos por terem sido criados para o benefício de pessoas politicamente expostas. Vou ler de novo, né? Pessoa natural que tem como controle das pessoas jurídicas ou arranjos sem personalidade jurídica. Olha aí, firma sem registro, né? Tá aí. Conhecidos por terem sido criados para o benefício de pessoas politicamente expostas, né? Às vezes o cara vai lá, tem um negócio, mas esse negócio aí tá, não é oficial, não é registrado. Tá aí, né? Vamos mais. Assunto interessante, né? Assunto interessante. Parágrafo 2º. Para os clientes qualificados como pessoa exposta politicamente ou como representante familiar, certo? Vamos lá. O estreito colaborador dessas pessoas, as instituições mencionadas devem adotar procedimentos e controles internos compatíveis com essa qualificação, considerar essa qualificação na classificação do cliente, nas categorias de risco, avaliar o interesse no início ou na manutenção do relacionamento do cliente. Olha aí, avaliar o interesse do início, ou seja, ele pode recusar, tá? Ele pode recusar porque vai dar problema, vai poder manchar a reputação da imagem da empresa, do banco, né? A avaliação mencionada no parágrafo 2º,
tá? Inciso 3, avaliar o interesse do início ou manutenção, pode cortar a conta do cara, né? Deve ser realizada por detentor de cargo ou função de nível hierárquico superior ao responsável pela autorização do relacionamento do cliente. Ou seja, para você vedar o início do relacionamento ou você encerrar, né, ou você encerrar o relacionamento, aí o parágrafo você falou, olha, não é qualquer um no banco, na instituição. Deve ser alguém diretamente superior àquele que é o gerente de conta dele. O gerente de conta dele não pode, tem que ser acima, porque é mais comando, é uma decisão mais importante, entendeu? Uma decisão política, inclusive. Esses caras aí têm muito poder, eles podem emparedar, tá certo? Envolve muitas coisas, envolve polícia. Não é assim, tá? Mas foi bom, porque aí tirou lá a obrigação lá do cara lá de baixo, né? Vamos aqui. Seção número 4. Da classificação dos clientes. Agora ele vai classificar os clientes, né? As instituições mencionadas no parágrafo 1º devem classificar seus clientes nas categorias de risco, definidas para avaliação interna, no mencionado no artigo 10. A gente viu lá, clientes, né? Operações, empresas, né? Ok, né? Colaboradores, né? Ok, né? A classificação mencionada deve ser realizada com base no perfil de risco do cliente e na natureza da relação de negócio. Perfil de risco, médio, alto, né, leve, grande, né? Negócio, cliente, né, cliente, pessoa jurídica, pessoa física, colaboradores. Né? Revista sempre que houver alterações no perfil de risco do cliente e da natureza da relação. Então, o cara mudou de perfil por nova avaliação de risco, né? Tá aí, né? Disposições comuns à identificação, qualificação aos clientes, né? Então, relação aos clientes, cara, ó, tá? Ó, clientes, tá? Segundo a circular, ela deve, primeiro, ó, identificá-los. A gente já viu isso. Tá? 2, ó, qualificá-los. Tá? E terceiro, classificá-los. Tá? Então aí, ó, clientes, né? Ó, tá aí, obrigação das instituições. É controle em cima de controle, cara. Cara, o Brasil é muito burocrático, cara. Né? As instituições referidas no artigo 1º devem adotar os procedimentos de identificação e qualificação e classificações previstos para hoje. Olha só. Administradores de clientes, pessoas jurídicas. E para representantes de clientes. Ó. Administradores, né, de clientes, pessoas jurídicas. Então, tenha lá que é uma pessoa jurídica. O professor lá que é o administrador. Então, eu vou ter que ter um procedimento para mim. Tá? Ah, o professor lá que entrou na política não gerencia mais a LAC, agora tem um representante. Então, esse representante também vai ter que passar por isso. Os procedimentos referidos no caput devem ser compatíveis com a função exercida pelo administrador e com a abrangência da representação. Artigo 22, tá? Artigo 22. Os critérios utilizados para a definição das informações necessárias e os procedimentos de verificação, validação, atualização das informações para cada categoria de risco devem ser previstos no manual que trata o artigo 13. O artigo 13 lá atrás é o manual de riscos, né? O manual de risco que tem que ter. Então tem que estar o quê? Tudo previsto, né? Beleza, nem precisava esse artigo aí. 23. É vedada, olha aí, as instituições referidas no artigo 1º iniciar relação de negócios sem que os procedimentos de identificação e qualificação do cliente estejam concluídos. Está aí. Né? Não sei se você já passou por isso, principalmente pessoa jurídica. Eu quero abrir uma conta pessoa jurídica, pode ser até essas aí de internet, essa aí de banco digital, né? E aí, professor, você vai lá, você manda todos os documentos, né? Na agência é assim, você faz um dossiêzinho, né? E não é na hora que é aprovada. Demora uns diazinhos. Né? Por que demora uns diazinhos? Porque eles vão cumprir esse dispositivo aí.
Tá? Ele vai para um setor de análise de riscos, né? Todo banco tem um setor de análise de riscos, e lá ele vai te identificar, vai dar uma pesquisadinha na sua vida, né? E vai classificar o seu perfil, né? Como eu falei, você colocou um perfil funcionário, você começou a movimentar mais dinheiro, pô, cara, suspeita, né? Suspeita. Então isso aqui é muito importante, é vedado, é proibido nas instituições. Então primeiro você tem que fazer essa avaliação de risco, né? Admita-se por um período máximo, tá, de 30 dias o início, tá, da relação de, admite-se por período máximo de 30 dias o início da relação de negócios em caso de insuficiência de informações relativas à qualificação do cliente, desde que não haja prejuízo aos procedimentos de monitoramento e seleção que trata o artigo 39. O artigo 39 vai falar de monitoramento, então você tem 30 dias aí, tá, para você poder completar a sua documentação. Agora a gente vai para a seção número 6, da identificação e da qualificação do beneficiário final. Beneficiário final. Cara, aqui é o titular, é o administrador, cara, é todo mundo, cara. Então o legislador aí foi bastante repetitivo, mas ele quis abranger o quê? Ele quis instituir o máximo de controle possível, né? Tá? Vamos lá. Os procedimentos de qualificação do cliente, pessoa jurídica, devem incluir a análise da cadeia de participação societária até a identificação da pessoa natural caracterizada como seu beneficiário final, né? Prof, o que é esse troço aqui, professor? É o seguinte, aqui tá a firma, né? Né? Tem um CNPJ, uma conta, né? Aí esse cara aqui é o dono no papel, né? Só que não é dele, é de outro, né? Certo? Outro, vai indo. Esse cara aqui é o beneficiário final. Então você tem que identificar esse cara, você tem que qualificar esse cara, isso que está dizendo aí, né? Devem ser aplicados à pessoa natural referida no caput, né? No mínimo os procedimentos de qualificação definidos para a categoria de risco do cliente, pessoa jurídica, no qual o beneficiário final tenha participação societária. É também considerado beneficiário final o representante, inclusive o procurador e o preposto, de que exerça o comando de fato sobre as atividades da pessoa jurídica, né? Ou seja, né, o cara colocou no nome do filho dele. Só que ele não é o beneficiário final legítimo. É o papai do cara, né? Pronto. Então o banco tem que ter essa sensibilidade também de identificação, né? Executam-se o disposto no caput as pessoas jurídicas constituídas sob a forma, né, de companhia aberta, a entidades sem fins lucrativos e as cooperativas para as quais as informações coletadas devem abranger as informações das pessoas naturais autorizadas a representá-las, bem como seus controladores, administradores e diretores, se houver. As instituições mencionadas no artigo 1º devem estabelecer valor mínimo de referência de participação societária para a identificação do beneficiário final. O valor mínimo de referência de participação societária, lá no contrato social, que trata o caput, deve ser estabelecido com base do risco e não pode ser superior a 25%, considerada, em qualquer caso, a participação direta e indireta. O valor de referência que trata o caput deve ser justificado e documentado no manual. Então aqui tem manual, manual de riscos, né, que vai analisar toda a execução de riscos, né? Então ele está identificando aqui a participação societária das empresas, né? Artigo 26. Artigo 26. No caso de relação de negócios com o cliente residente no exterior, que também seja cliente da instituição do mesmo grupo no exterior, fiscalizada por autoridade supervisora com o qual o Banco Central do Brasil mantém convênio para a troca de informações, admite-se que as informações relativas ao beneficiário final sejam obtidas da instituição no exterior, desde que assegurado o Banco Central do Brasil e o acesso às informações dos procedimentos adotados, né? Ou seja, no exterior, se tem convênio com o Banco Central, né, tem parceria, está resolvido de banco para banco, né? Vamos lá.
última seção, né? Olha aí, da qualificação das pessoas politicamente expostas, né? E agora a gente vai explicar para vocês, aqui o artigo 27, né? Quais são essas pessoas politicamente expostas, né? Como disse já em explicações anteriores, né? A importância de você identificar isso, né? Porque, cara, você pega a corrupção, cara, tá? Cara, 99% da corrupção vão passar na mão dessas pessoas aqui. Tá aí. Então o legislador já fez o quê? Um trabalho preventivo, né? Já vamos controlar. Aí esses caras, sim, eu concordo que esses caras aqui sejam fiscalizados diariamente. Caras têm função pública, cara, por que vai estar escondendo, né? Vamos lá. As instituições mencionadas no artigo 1º devem implementar procedimentos que permitam qualificar seus clientes como a pessoa politicamente exposta. Quem são elas? Primeiro, os detentores de mandatos eletivos, Poder Executivo, prefeito, presidente, legislativo, vereador, deputado estadual, federal, tá? Poder Executivo e Legislativo da União, né? Da União. Deputado federal e senador, né? Poderes executivo, né? Ok, né? Tem mais. Vamos lá. Ó, ocupantes de cargo do Poder Executivo da União. Ministro, tá? De Estado ou equiparado, natureza especial, são aqueles assessores top que tem lá. Presidente, vice-presidente, diretor ou equivalente. Entidade da administração pública indireta. Grupo de Direção Assessoramento Superior, DAS, nível 6 ou equivalente. Ó o tamanho, né? Ó, Conselho Nacional de Justiça. Ó, o Conselho Nacional de Justiça, a pessoa politicamente exposta. Supremo Tribunal Federal, STF. Tribunais Superiores, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Regionais Eleitorais, Conselho Superior de Justiça do Trabalho e o Conselho de Justiça Federal. Os membros do Conselho do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Vice-Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral de Justiça Militar, Subprocuradores Gerais da República e os Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal são pessoas politicamente expostas, né? Os membros do Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral, Subprocuradores Gerais, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Tem mais? Claro que tem. Vamos lá. Os presidentes e os tesoureiros nacionais ou equivalentes dos partidos políticos, ó, presidente e tesoureiro nacional, não estadual, né? Governadores, secretários de Estado, né? Deputados estaduais, distritais, presidentes, equivalentes, entidades de administração pública indireta, estadual, distrital, e os presidentes do Tribunal de Justiça, tribunais militares, Tribunal de Contas, equivalentes aos estados e do DF. E, finalmente, né? Os prefeitos, os vereadores, os secretários municipais, os presidentes ou equivalentes de entidades de cada administração pública indireta municipal, e os presidentes dos tribunais de contas equivalentes dos municípios, né? Então, essas são as pessoas consideradas politicamente expostas. Acabou? Não. Um rol ampliativo, né? Olha aí. São também consideradas expostas politicamente as pessoas que, no exterior, tá? Chefe de Estado ou de governo, políticos de escalões superiores, ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores, oficiais generais e membros de escalões superiores do Poder Judiciário, né? Executivos de escalões superiores de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos, né? Ó, são também considerados expostos politicamente as pessoas que, no exterior, tá? Fora do país, né? É grande, cara. São consideradas pessoas expostas politicamente os dirigentes de escalões superiores de entidade de direito público internacional, direito internacional público ou privado, né? Aí, ó, direito público ou privado, né? Quem tem essa personalidade de direito público privado internacional também é considerado pessoa politicamente exposta, né? No caso de clientes residentes no exterior, para fins do disposto no caput, as instituições mencionadas no artigo 1º devem adotar pelo menos duas das seguintes providências. Olha aí.
no exterior. Solicitar a declaração expressa do cliente a respeito de sua qualificação, né? E recorrer a informações públicas disponíveis. Então ele vai ter que fazer o quê? Uma pesquisinha, né, sobre o cara, né? Consultar base de dados públicas ou privados sobre as pessoas expostas politicamente. Pessoas politicamente expostas, né? A condição de pessoa exposta politicamente deve ser aplicada pelos 5 anos seguintes à data em que a pessoa deixou de se enquadrar das categorias previstas no parágrafos 1º, 2º e 3º. Eu fui secretário do município em 2020, por exemplo, né? Cara, você vai ser enquadrado como pessoas politicamente expostas ainda por 5 anos. Tá? Cara, tudo que você fizer no sistema financeiro, você vai ser observado com o maior rigor possível e imaginável. Tá? É assim que funciona. No caso de relação de negócios com clientes residentes no exterior, que também seja cliente de instituição do mesmo grupo no exterior, fiscalizada por autoridade supervisora no qual o Banco Central do Brasil mantenha convênio para a troca de informações, admite-se que as informações de qualificação de pessoas expostas politicamente sejam obtidas da instituição no exterior, desde que assegurado o Banco Central do Brasil o acesso aos respectivos dados e procedimentos adotados, né? Pronto, né? Vamos para o próximo capítulo, né? Próximo capítulo. Então a gente falou tudo aí, né? De quê? De identificação e qualificação dos clientes, né? A gente viu tudo, né? E, inclusive, a gente viu uma classificação de cliente que é especial, que são das políticas, pessoas politicamente expostas, né? Bingo. Prof, o que mais? Agora, ele falou o seguinte, segue a regra, né? Segue a regra e segue lá a lei, tá? De crimes de lavagem de dinheiro, né? Cara, agora ele vai falar o seguinte, as operações também serão monitoradas. Serão registradas, guardadas para o controle. E isso que vai tratar o capítulo número 6º, do registro das operações. Que operações? Produtos e serviços contratados, inclusive saques, depósitos, aportes, pagamentos, recebimentos e transferência de recursos. Está aí, né? Vai ser também controlada, né? Os registros referidos no caput devem conter, tá, no mínimo, as seguintes informações. O tipo, saque, por exemplo, valor, R$1.000, né? Quando aplicável, data da realização, nome e número da inscrição do CPF ou CNPJ do titular e do beneficiário da operação, no caso de pessoa residente sediada no país. E o canal utilizado, internet, PDV, enfim, o canal utilizado. Então, esse aqui é o registro das operações, né? E vamos embora, é grande, bastante, né? Bastantes operações. Ó, no caso de operações envolvendo pessoa natural residente no exterior, desobrigada de inscrição do CPF na forma definida pela Secretaria da Receita Federal, a instituição deve ter. Ó, então o cara aqui não tem CPF, é do exterior, em gringo. Nome, tipo, número de documento, passaporte, por exemplo, né? Documento de viagem, passaporte, país emissor, né? E organismo internacional que seja representante para o exercício das funções específicas no país, quando for o caso, né? Aí no caso aí de embaixadores, né? Parágrafo 3º, tá? No caso de operações envolvendo pessoa jurídica com domicílio ou sede no exterior desobrigada de ter CNPJ com as regras da Receita Federal. Quais informações que deve conter? Nome da empresa, número de identificação ou registro da empresa do respectivo país, né? Segue a orientação anterior. Os registros que trata este capítulo devem ser realizados, inclusive em situações em que a operação ocorrer no âmbito da mesma instituição, né? Ou seja, professor, da mesma instituição. Mesmo assim, deveremos o quê? Deverá ser o quê? Controlado, tá? Controlado. Seção 2 do registro das operações. Aqui ele vai tratar de um registro específico, né? Ó, de pagamento e recebimento e transferência de recurso. Pagamento, recebimento e transferência, né?
No caso de operações relativas a pagamentos, recebimentos e transferências de recursos, por meio de qualquer instrumento, as instituições referidas no artigo 1º devem incluir nos registros mencionados no artigo 28, o anterior, informações necessárias à identificação da origem e do destino de recursos. A origem mencionada no caput refere-se à instituição pagadora, quais informações? Instituição pagadora, Banco do Brasil, sacada, Bradesco, por exemplo, ou remetente, e a pessoa sacada ou emitente de recursos, bem como a um instrumento de transferência ou de pagamento utilizado por transação. Tá? Vamos aqui, né? O destino mencionado no caput refere-se à instituição recebedora ou destinatária à pessoa recebedora ou destinatária de recursos, bem como ao instrumento de transferência ou de pagamento utilizado na transação. Para fins do cumprimento nesse disposto, deve conter no mínimo as seguintes informações. Tá? Nome, CPF, CNPJ, ok? Nome, número do CPF, CNPJ, tanto do beneficiário quanto do sacado, código de identificação do sistema de liquidação de pagamento, transferência de fundos, né? E número das dependências e das contas envolvidas da operação. Ou seja, ele quer que essa informação ela seja o quê? Ela seja cada vez mais o quê? Registrada, guardada, né? Registrada, guardada. No caso de transferência de recursos por meio de cheque, as instituições mencionadas no parágrafo 1º devem incluir no registro a operação, além de outras informações, né? Ok, cheque, né? Então, o cheque é diferente, né? No caso, as instituições no artigo 1º estabeleçam relação de negócio com terceiros, não sujeitos à autorização para funcionar com o Banco Central do Brasil, participantes de arranjo de pagamento do qual a instituição também participe. Deve ser estipulado em contrato o acesso à instituição à identificação dos destinatários finais, dos recursos para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo. O disposto no caput se aplica, inclusive, no caso de relação de negócio que envolva a interoperabilidade com o arranjo de pagamentos, não sujeito à autorização. A gente viu na aula de arranjo de pagamento que não necessita de autorização, né? Então, nesse caso aqui, né, ele vai ter que ter um contrato especial de controle. No caso de transferência de recursos por meio de compensação interbancária de cheque, a instituição sacada deve informar a instituição depositária e a instituição depositária deve informar a instituição sacada os números de inscrição do CPF e CNPJ titulares da conta sacada e da conta depositária, respectivamente, né? Pessoal, vou dar uma paradinha para um café, que eu estou meio fatigado, tá? E a gente volta já em seguida com a nossa parte 2 para finalizar a aula da circular 3978 de 2020. Clique lá.